Oi, como é que você tá? Hoje eu tô aqui pra conversar um pouco sobre o livro O Poder do Agora. Eu não sei se você já leu, mas se você ainda não leu e se você gosta desses assuntos de autoconhecimento, eu sugiro que você leia. Esse é um livro que eu acho que eu demorei muito tempo pra ler e eu não sei porquê, porque eu gosto muito do autor. Eu já tinha visto algumas coisas dele, eu gosto de ouvir ele falando em vídeos e tal, e eu gosto muito dos ensinamentos dele. E aí chegou o momento, acho que tem um momento certo também, talvez, pra certas coisas chegarem até nós. E aí esse ano, esse livro apareceu pra mim, pra eu ler, no sentido de eu descobrir esse livro novamente, e foi incrível. Ele é um livro de perguntas e respostas, e aí o autor ele fez um compilado dessas perguntas e respostas para falar sobre o poder do agora. E ele é um livro de reflexão, então tem alguns momentos que tem um sinal de pausa e ele sugere que você pare depois desse sinal de pausa para refletir. E realmente é um livro que você lê e você... Sabe aquele livro que você lê e fala, uau, e que você tem que ter aquele momento para absorver tudo aquilo, porque é muita informação e é muito profundo. Então, assim, vale muito a pena ler. É aquele tipo de livro que pode ser um divisor de águas na vida? Pois é esse livro mesmo. E por ter sido isso pra mim também, eu quero trazer aqui um trecho dele. Dá pra falar muito sobre esse livro e muito provavelmente eu vou trazer outras partes dele aqui pra gente conversar em outros vídeos, mas nesse vídeo especificamente eu quero falar de um trecho no capítulo 4, em que o autor traz um conceito que eu achei incrível, sobre mudança de vida, sobre quando a gente tá insatisfeito, sabe, quando você tá infeliz, você não tá contente com a sua situação atual. Então ele traz aqui possibilidade de como que a gente pode tornar isso bom, algo ruim tornar-se bom. E aí o que ele fala é que assim, quando você tá muito infeliz, você tá se vendo numa situação de vida que você não quer mais, ele fala que você só tem três opções. Ou você abandona, ou você muda, ou você aceita. E aí eu quero falar um pouco sobre essas três coisinhas aí, de como que a gente faz isso, como que a gente pode trazer isso para nossa vida. Porque o que ele fala é o seguinte, se você quer ter responsabilidade pela sua própria vida, você tem que optar por uma dessas três alternativas aí. E aí você precisa aceitar as consequências, porque tudo tem consequência na vida. Mas essas três opções, elas podem te trazer benefícios, podem te trazer mudança, pode te trazer o que você deseja na sua vida. Mas você precisa optar por uma delas. Enquanto você ficar em cima do muro, você vai continuar da maneira que você está. E aí, como é que a gente faz isso, né? A primeira coisa que eu entendo pra gente modificar algo que tá nos incomodando na vida é decidir. Eu decido que eu quero fazer algo com isso que tá me incomodando. Então vamos lá, abandonar. Dependendo do que seja na sua vida. E isso você vai ter que encaixar na sua vida, né, gente? Cada um que vai saber de si, se cabe ou não. Cabe abandonar essa situação que tá te incomodando? É possível? Isso vai te trazer sofrimento? Isso vai causar sofrimento em outras pessoas se você abandonar? Aí cabe o questionamento e você vai analisar a sua situação para ver se cabe abandonar. Outra, mude. Tem como você mudar? Geralmente tem. Eu, entre essas três possibilidades aí, eu penso que sempre tem alguma coisa pra gente mudar. Sempre não, vai. Na maioria dos casos, a gente pode modificar de alguma forma. E modificar, não, às vezes não é uma coisa muito grande, extensa, cansativa, extremamente desafiadora. Às vezes podem ser pequenas mudanças. Mas você vai ter que estar disposto a se mover. Mude. Movimento, então você tem que se mover. Às vezes a gente tem preguiça, às vezes a gente tem medo de mudar. Mas quando você toma uma decisão de que você não quer mais estar onde você está, é necessário fazer algo. Se não, você aceita, que é a próxima opção. E aceitação não é o mesmo que conformismo. No conformismo, você faz de conta que você aceitou. Mas dentro de você não tem aquela aceitação, tem raiva, tem ressentimento, tem aquela sensação de que, eu não posso fazer nada, que coisa ruim, então eu me conformo. Na aceitação, você se liberta mentalmente do problema. Você aceita. Você aceita a situação, é uma forma de libertação. No conformismo não tem libertação. O conformismo, ele é uma ação de passividade.
ó, pobre de mim, um pouco de vitimismo, eu não consigo fazer nada, as circunstâncias todas as circunstâncias me impedem e eu tenho que continuar assim, mas você não tá feliz com aquilo. Agora na aceitação não, você aceita a situação, é isso mesmo e tá tudo bem e eu tô bem mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, sabe? Então a aceitação é uma coisa bem profunda, não é o mesmo que conformismo, não confunda. E aí ele traz um outro conceito também sobre uma situação que não tem o que fazer, que é a rendição. Ela é mais profunda ainda do que a aceitação. E a rendição, ela não é sinônimo de fraqueza, porque a rendição, ela te libera totalmente de sofrimento, de dor, de se sentir mal com a situação em que você está. Então você se rende, e a partir do momento que você se rende totalmente, você se liberta, e coisas podem acontecer para que a situação se modifique, mas é algo muito profundo. Não é algo só que você fala da boca para fora, é algo que você sente dentro do seu ser ali mais profundo mesmo, em que eu não pretendo fazer nada em relação a isso, eu não posso fazer nada em relação a isso, e eu aceito até com gratidão tudo isso que acontece pra mim. Mas isso não é qualquer pessoa que consegue não, viu, gente? Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Às vezes a gente faz de conta que a gente se rendeu ou que a gente aceitou, a gente mostra pros outros e fala pros outros que a gente aceita, que tá tudo bem pra gente, e às vezes não tá. Então isso precisa de um trabalho bem aprofundado dentro da gente mesmo. A gente precisa se conhecer muito bem, conhecer os nossos sentimentos, conhecer as nossas emoções para chegar nesse estágio da rendição. E aí ele traz também, por exemplo, se você tá infeliz com a sua situação atual, ele traz o conceito de que qualquer movimento que você faça, qualquer atitude que você tome na sua vida é melhor do que permanecer do jeito que você tá. Por quê? Porque se essa atitude que você tome dê errado, dê um resultado que você não gostou tanto, pelo menos você aprendeu. E se você aprendeu, então o resultado não foi tão negativo assim. Agora, se você não faz nada, se você simplesmente fica parado, só sofrendo, só reclamando, só se vitimizando, você não tem nem a possibilidade de aprender algo. Então se mover, ele traz o conceito de que se mover dentro de uma situação que te faz infeliz, sempre vai trazer um resultado bom. Então, mova-se de alguma forma. Como você pode se movimentar? O que você possa fazer ao seu redor? Ninguém melhor do que você mesmo para descobrir que tipo de movimento que você pode fazer. Conversar com outras pessoas pode ajudar você a descobrir o que você pode fazer, porque as pessoas elas estão num olhar de fora. E de fora ajuda quem tá dentro, né? A gente às vezes pensa assim, mas o outro não vai entender porque o outro não tá na minha pele. Isso é verdade. Porém, o outro vai trazer pontos de vista que você mesmo não consegue ter por estar dentro da situação. Então, peça conselhos a pessoas que você realmente confia, em algum profissional da área de terapias, e observe. Não leve, não necessariamente porque alguém te falou você tem que fazer aquilo, ou necessariamente porque alguém te falou ele tá certo. Mas traga o que for positivo para você. Use isso como ferramentas para essa mudança que você deseja fazer. E aí, use o seu ponto de vista, porque o seu ponto de vista ele é o mais importante. Onde que eu estou? O que eu consigo modificar? Quais são as pequenas mudanças que eu posso fazer para modificar? Se está muito ruim, o ambiente está muito pesado, como que eu posso me aliviar? O que eu gosto de fazer? O que me traz alegria? Buscar pequenas alegrias no seu dia a dia pode ser um passo importantíssimo para te abrir portas para você conseguir enxergar mais longe, porque quando a gente tá muito mal, quando a gente tá muito infeliz, às vezes a gente não consegue enxergar nada de bom. Então você precisa resgatar momentos bons na sua vida, ali de pequenas alegrias, que primeiro elas fazem com que você dê uma respirada, uma acalmada diante de todos os problemas, e aí ela pode te ajudar a trazer novas perspectivas. Outra coisa que pode impedir a gente de modificar uma situação que nos faz infeliz é o medo. O medo é paralisante, né, gente? O medo. E aí o que ele fala? Observe o medo, concentre-se no medo, preste atenção nele, não finja que você não está com medo, dê espaço para esse medo se manifestar, para você lidar com ele. E quando você se concentra no medo, ele diz que isso corta a ligação do medo com a sua mente. Sabe aquela coisa dele se tornar menor? Porque você tá dando espaço para ele não tá te dominando, você tá vendo ele fora de você, porque o medo não é você. Entende? O medo é algo que passa por você, mas ele não é você. Então, a partir do momento que você dá espaço para ele, que você olha para ele já não tem mais tanto poder em você. E a partir do momento que você tá nesse processo de observar,
você tá usando o poder do agora, porque você coloca o medo no agora. E no agora, o medo não tem poder. E tudo que você decidir fazer, a partir do momento que você toma uma decisão que você quer modificar, e eu decido fazer isso, eu decido ser assim, ou eu decido permanecer como eu estou, ele fala pra você que você faça isso por inteiro, que você se dedique na sua decisão o mais profundamente possível. Por exemplo, eu decido não fazer nada. Eu tô com muita preguiça. Ele fala, vá fundo na preguiça, sinta ela e vivencie ela com todo o seu ser. A inatividade, a não querer fazer nada, ao que for. Isso também pode trazer mudanças. Se ela quiser permanecer, ela vai permanecer, e se você aceita que assim seja, assim será. Porém, se você for fundo na situação, ela também tem o poder de ser transformada. A partir do momento que você não demonstra nenhuma resistência a uma situação, ela se transforma. Você consegue sair dessa situação quando você não demonstra resistência a ela. E o que é não demonstrar resistência? É observá-la fora de você, que ela não é parte de você. Ela é apenas algo que passa pela sua vida e que você não se identifica, não nega, apenas observa, apenas vivencia. E isso é transformador. E uma das coisas que eu entendo sobre toda essa parte do livro é a gente viver profundamente o que a gente tem agora. A gente vive tanto no piloto automático que a gente não tá vivendo realmente este momento, né? Ou a gente tá com a nossa mente no passado, ou a gente tá com a nossa mente no futuro. E muito do que esse livro traz é trazer a gente pro presente, trazer a gente pro presente. E que quando as situações são ruins, eu não quero estar no presente porque a minha situação é ruim, é uma certa fuga e uma certa ideia de que nós não somos responsáveis pela nossa própria vida. Porque quando você pensa, eu não gosto da minha situação presente e eu não posso modificá-la sem nem ter tentado, são só desculpas que a gente usa pra gente mesmo pra permanecer onde a gente tá. E quando a gente quer mudanças reais, você precisa ter coragem de ser responsável pela própria vida, pelas próprias atitudes e pelo entendimento de que eu estou onde eu estou porque eu quero. Mesmo que de certa forma eu não queira. Mas então por que você não sai, se você não quer? Olha aí como cabe uma reflexão bem profunda do porquê que eu estou aqui. E aí a mente vai trazer um monte de coisa, mas eu tô aqui por isso, por aquilo outro, mas foi fulano, foi Beltrano que fez isso comigo. Mas independente do que fizeram com você, independente do fulano, do Beltrano, do ciclano, do governo, o que você pode fazer para modificar a sua vida, apesar de tudo isso? Porque sim, existem muitos desafios ao nosso redor. Eles não deixam de existir a partir do momento que você toma uma decisão ou a partir do momento que você quer algo diferente. Mas o que você pode fazer? Você só pode agir com o que você tem. Você só pode fazer por você mesma. Você não pode mudar as atitudes das outras pessoas. Você não pode mudar o seu passado. Mas apesar do que aconteceu no seu passado, aquilo que te fez muito mal, que te traumatizou, o que você pode fazer hoje para modificar o agora? E quando você tá muito pro futuro, essas coisas que você teme ou essas coisas que você almeja talvez nunca aconteçam. O que você pode fazer agora para desfrutar de algo bom agora? Isso é muito particular. Só você pode responder essas perguntas. Então faça essas perguntas para si mesmo muitas vezes, quantas vezes forem necessárias, até que venha algo, olha, eu poderia fazer isso. E se eu modificar isso aqui? E fácil, gente. Não é. Eu digo de novo, quase todos os vídeos eu falo sobre isso. Não espere ser fácil para fazer algo. Você precisa se responsabilizar. E responsabilizar é assustador. Porque sim, você não sabe dos resultados, você não sabe o que fazer muitas vezes. Vai buscando dentro de si. Não vai vir ninguém e falar pra você, faça exatamente isso que é o que vai dar certo, faça exatamente aquilo. A gente pode pegar dicas. Tem muitas formas com as quais a gente pode usar, que nos ajude, livros, pessoas, muitas coisas ao nosso redor podem facilitar esse processo, mas esse processo é seu e é único e você que vai agir. Ninguém vai agir por você e ninguém vai dar pronto na sua mão. Aceite os desafios, tenha coragem pra começar e você precisa só de um pouquinho de coragem. Não precisa ter toda a coragem do mundo pra nada. Às vezes a gente precisa de uma dor muito, muito, muito forte pra fazer a gente agir. A dor, ela também serve pra isso, ela também nos impulsiona. Então se você tá com uma dor muito, muito, muito profunda, tá muito difícil,
Use essa dificuldade, use essa dor, use essa profundidade dessa dor para te fazer se mover. E tudo que aparece na sua vida, experiencie o mais profundamente possível. Experiencie tudo que vem. Então eu deixo aqui a minha sugestão de leitura desse livro maravilhoso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem se interessar pelo livro. E vamos refletir juntos sobre tudo isso. São coisas muito, muito profundas. São coisas que dão umas cutucadas fortes na gente, sabe? Aquela coisa de que, ai, o que eu faço com isso? E aí eu vou trazendo aqui e a gente vai refletindo junto. Eu peço que você comente aqui se você já leu o livro, o que você achou. O que você achou aqui dessa conversa aqui que eu tive. Sobre essas 3 opções que a gente tem para modificar a nossa vida. Se você já fez alguma delas, qual que são os seus bloqueios. Ou qual que são as suas dificuldades. Eu vou gostar muito de saber. E se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Deixa o like. Eu agradeço quem me acompanhou até aqui. E eu vejo você no próximo.